Ei, homem de Deus, ei, mulher de Deus, Deus te abençoe. Quero louvar a Deus pela tua vida, louvar a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito, pela sua grandeza, pelo seu amor, pela sua paz, por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Eu creio que o Senhor tem feito algo bom e eu creio que grandes coisas Ele ainda vai fazer. Sabe, amado, eu quero meditar com você no livro de Lucas, capítulo 5, a respeito de uma mensagem que o Senhor deu a nós, ao nosso coração. E só que antes de entrar nessa palavra, essa semana nós estamos passando por uma fase que é a fase das Olimpíadas, né? E eu fiquei observando algumas coisas, né? Como que tem situações que acontecem no meio do caminho e com o ser humano, com as pessoas. E eu observei, amado, que tem pessoas que têm deficiência em alcançar os seus objetivos. Por exemplo, pessoas que no meio das Olimpíadas desistiram no meio do caminho, outras, vamos dizer assim, seguraram aquilo que era necessário para ter uma conquista, né? Pessoas que lutam talvez durante 4 anos para conquistar uma simples medalha, para poder chegar no patamar daquilo que eles têm como meta dentro do coração, né? Uma das coisas que eu observei foi aquelas meninas da vela, aonde eles ficaram ali na posição e ganharam a medalha daquilo que eles tenham competido. Aí eu fui analisar e fui buscar uma diretriz e eu percebi que elas já são meninas que trabalham junto há alguns anos e têm várias conquistas no meio do caminho. Por que eu observei isso, amado? Porque isso dá muita ênfase à nossa história, à nossa vida. Por quê? Porque se você analisar, biblicamente falando, o Senhor nos chamou para nós conquistarmos. Só que Ele não disse a maneira que nós iríamos conquistar. E eu observando aquelas meninas da vela, elas dependem muito do tempo, elas dependem muito vamos dizer assim, do vento, né? E isso também é na nossa vida. Por quê? Porque tem pessoas, amado, que reclamam do vento, né? Tem pessoas que reclamam da maneira que o vento está, tal. Outras pessoas esperam que o vento mude de posição ou de lugar. Agora outras ajustam as velas. Olha que interessante isso. Isso aconteceu com Pedro. Pedro, no capítulo 5 de Lucas, amado, a Bíblia vai dizer que ele estava ali e ele tinha lutado, vamos dizer assim, ele tinha tentado pescar a noite inteira. Ele tinha lutado a noite inteira para tentar pescar. E vamos lá, Pedro era uma pessoa que estava acostumado com pesca, ele estava acostumado a ir para o alto mar e pescar os peixes, só que naquele dia especificamente ele não pescou nada. E a Bíblia diz que eles voltando, eles estavam ali lavando as redes e tal, e Jesus ele estava perto do lago de Genezaré e uma multidão comprimia todos ali para ouvir a palavra de Deus e ele veio à beira do lago e tinha 2 barcos que tinham deixados ali perto dos pescadores que estavam lavando as suas redes. Ou seja, eles estavam lavando a rede porque eles não tinham pescado nada, eles estavam cansados pela noite, por tudo aquilo que estava acontecendo. E aí Jesus ele vai e ele escolhe um dos barcos e entrou num dos barcos que pertencia a quem? A Simão Pedro. E ele vai até esse barco e ele pede permissão para estar ali naquele barco, para que ele afastasse um pouquinho o barco, para que a multidão pudesse ouvir a mensagem, ouvir aquilo que Deus queria falar com aquela multidão, queria falar com aquele povo e tal. E eu fico imaginando, eu fico conjecturando e tentando entender o que estava acontecendo ali com Simão Pedro. Simão Pedro talvez estava ouvindo a mensagem, porque ele estava ali, a Bíblia diz que ele estava lavando as redes. Mas ele permitiu que Jesus entrasse no barco e Simão Pedro não tinha muita intimidade com o Senhor, mas ele estava ouvindo a palavra. E conforme ele estava ouvindo a palavra, a Bíblia vai dizer, amado, que ele se posiciona ali para ouvir e Jesus, quando termina a mensagem, Jesus diz para ele, olha, vá para as águas mais profundas e lance as redes para a pesca. E eu fico imaginando, primeiro, Simão Pedro não pediu nada para ele.
Mas ao contrário, Jesus subiu no barco dele e deu uma diretriz para ele, para que ele pudesse subir, para que ele pudesse ir às águas mais profundas e lançasse a rede. E Simão respondeu uma coisa para ele que eu acho interessante, lá no capítulo 5 de Lucas, no verso 5, ele diz assim: Simão Pedro respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Preste bem atenção, amado. Naquele momento eu fico imaginando Pedro olhando para Jesus e disse: Senhor, eu me esforcei a noite inteira. Talvez isso está acontecendo com você. Talvez esse momento que você está vivendo, você está se esforçando há muito tempo. Você está lutando muito tempo. Só que você está lutando com as suas forças humanas. E essas forças humanas, às vezes, amado, não adianta nada. É por isso que eu falo, muitas vezes nós, às vezes estamos lutando com a nossa força e a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E ali Pedro, ele responde para Jesus dizendo: Senhor, nós esforçamos a noite inteira e não pescamos nada, mas como o Senhor está dizendo para mim, eu vou lançar a rede conforme a sua palavra. E preste bem atenção, amado, o que Pedro estava fazendo ali? Pedro estava ajustando a vela, ele estava se posicionando para receber algo da parte de Deus na vida dele. Talvez eu e você precisamos ajustar a vela, talvez eu e você precisamos ajustar aquilo que é necessário na nossa vida para que a nossa embarcação chegue no lugar onde Deus determinou sobre nós. Então, biblicamente falando, amado, ele estava obedecendo a voz do Senhor sobre a vida dele. E a Bíblia vai dizer lá no verso 6, quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se, ou seja, quando eles voltaram para o alto mar, talvez eles estavam cansados da noite inteira, eles estavam esgotados, eles tinham se esforçado a noite inteira, mas ele falou: sobre a sua palavra eu vou lançar a rede novamente, e ele vai para o alto mar. Não vai pensar que do mesmo lugar que ele estava, ele lançou, não, ele teve que voltar no mar. Às vezes, amado, é necessário nós esforçarmos um pouco mais, para chegarmos nos objetivos daquilo que Deus tem determinado sobre nós. E a Bíblia diz que quando eles lançaram a rede, amado, aleluia, veio tanto peixe, veio tanto mantimento ali naquele lugar, naquele momento, amado. Por quê? Porque ele estava sobre uma autoridade, ele estava sobre uma palavra que Jesus tinha dado a ele, amado. E a Bíblia vai dizer que ele começa a chamar a embarcação que estava do lado. Para quê? Para ajudar a carregar aquela rede, porque era muito peixe. Preste bem atenção, no início, no Lucas 2, no capítulo 5, no verso 2, amado, ele disse que havia 2 barcos lá. O que estava acontecendo? Quando Jesus entra na minha vida, quando Jesus entra na sua vida, não é simplesmente para você. Deus podia dar somente para Pedro, mas não, Deus compartilhou para todos que estavam ali, ou seja, as embarcações que estavam ali também receberam a medida sacudida e transbordante daquilo que Deus tinha determinado sobre a vida dele. O que eu quero dizer para você, essa luta que você está passando, essa dificuldade que você está passando, você tem que se esforçar e entender que existe um propósito da parte de Deus para você vencer todas as batalhas. Não olhe para você, amado, como um derrotado. Pelo contrário, Jesus já venceu na cruz do Calvário para mim, por mim e por você, amado. É o que eu comecei no início, amado. Às vezes, pessoas no meio do caminho vão reclamar do vento. Outras pessoas vão esperar que ele mude de local e outras vão ajustar a vela para chegar no patamar de excelência. O que eu quero dizer para você, amado, ajuste a sua vela, não fique esperando talvez o vento mudar de lugar, não fique esperando você ficar reclamando do vento ou murmurando. Não, Pedro não ficou ali murmurando ou reclamando, ele falou: Senhor, eu estou cansado, eu me esforcei a noite inteira, mas nada aconteceu, só que sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. E aí, amado, ele viu o milagre de Deus acontecendo na vida dele. O que eu quero dizer para você, para de reclamar, para de murmurar da tua vida, amado. Ajusta a vela, organiza aquilo que está fora da tua história para que você possa vencer as batalhas da tua vida, e pode ter certeza, você vai viver o milagre de Deus a cada dia, amado. Naquele momento, aleluias, as pessoas que estavam ali começaram a viver o milagre da pesca, eles começaram a viver o melhor de Deus, amado. E eu vou dizer mais para você, amado, Jesus estava no controle da vida de Simão Pedro, no entanto que ele escolheu aquele barco para estar ali. Hoje o Senhor está escolhendo o seu barco para dizer para você: olha,
Pode lançar a rede porque vai vir cheia de peixe. Pode lançar a rede porque vai ter um milagre da parte de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Não fique preocupado como vai ser o dia de amanhã. Entenda que Deus tem um propósito para você, amado. Seja como um homem, aleluia, que debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da grandeza do Senhor, amado, para que você possa viver os milagres de Deus, amado. Sabe de uma coisa? Eu fico imaginando, porque quem faz o que gosta não trabalha para isso. Tem uma frase isso de Confúcio, ele diz assim, ó, quem faz o que gosta não trabalha nunca. O que eu quero dizer para você, quando você busca Deus porque você gosta, porque você ama, porque você tem um relacionamento com Ele, você nunca se cansa. Pelo contrário, amado, vai chegar o seu momento de você vencer as batalhas. Você só tem que se posicionar diante da grandeza de Deus, no nome de Jesus. Eu quero orar com você neste dia, a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou. Se você está aí, para tudo que você está fazendo, vamos fazer comigo essa oração, para que o Senhor possa te abençoar com toda sorte de provisão, também, no nome de Jesus. Não importa, amado, porque quando você resolve ajustar as velas da tua embarcação, você vai chegar naquilo que Deus determinou. Então, preste bem atenção, ajuste a tua história, a tua vida, sabe, se for necessário, louve a Deus, engrandeça a Deus, não por aquilo que você não tem ainda, mas por aquilo que você espera que você vai ter na tua vida, no nome de Jesus. Vamos orar junto? Pare um minutinho aí, vamos orar junto. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, meu amado. Glória a Deus. Se você gostou aí, deixa seu like. Se você gostou, compartilhe com seus irmãos. Pega essa mensagem, compartilhe com todas as pessoas das suas redes sociais, para que todos possam receber esta mensagem e entender que é um propósito de Deus no nome de Jesus. Você é uma bênção de Deus, a tua família é uma bênção de Deus, há um propósito de Deus na tua vida, amado. Ainda que ela esteja paralisada no meio do caminho, Deus quer que você vá mais fundo, que você se aprofunde mais, para que a grandeza de Deus se estabeleça sobre você. E a única maneira é obedecer a voz do Senhor. Aleluia. Compartilhe com seus irmãos, com seus entes queridos, para que todos possam receber da parte de Deus, no nome de Jesus. Se você não curte ainda o nosso canal, curte aí o nosso canal, para que você possa receber mais mensagens e o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida também, porque todos nós temos um pouquinho de ser evangelistas. Como assim, bispo? É verdade. Todos nós podemos compartilhar para que os outros também possam receber a bênção do Senhor. Deus te abençoe, que seja um dia proveitoso na tua vida e que a tua pesca venha a ser cheia, mas não só para você compartilhar com os outros também, no nome de Jesus.